Quando chegaram no Brasil, os portugueses encontraram uma enorme população indígena que se distribuía ao longo de toda a costa do país. Nas documentações escritas sobre os primeiros anos de convivência com estes povos, é possível perceber que eles se dividiam em 2 grandes blocos, cujos grupos pertencentes a cada um, salvo algumas exceções, guardavam várias semelhanças linguísticas e de costumes. O grupo Tupi-Guarani, ao qual pertenciam os Carijós, os Tupiniquins, os Tupinambás, os Temiminós e outras populações que viviam nas proximidades do Rio São Francisco e no interior do Brasil, foram os que primeiro tiveram maior contato com os europeus. Já os Tapuias, assim chamados de forma genérica para se referir a todos que não pertenciam ao grupo Tupi-Guarani, abrangiam as populações que tentaram se manter mais distante dos colonizadores, entre as quais estavam os Goitacás, os Aimorés, os Tremembés e, ao sul do Brasil, os Charruas. Os índios Charruas têm sua origem mais remota na região da Patagônia e, além do Brasil, esta etnia também se espalhou pelo Uruguai e pela Argentina. Eram povos coletores e caçadores com modo de vida semi-sedentário, cuja locomoção se baseava nas mudanças climáticas ocorridas ao longo do ano. Com relação às suas características físicas, o grupo guardava semelhanças com as demais tribos da região, exceto pela estatura, considerada maior que a média, e os olhos, que tinham um formato levemente amendoado. Às mulheres cabia a função da coleta e do cuidado com os filhos, enquanto os homens se dedicavam à caça e às guerras, e embora eles não se organizassem em aldeias, no grupo sempre existia um chefe com a obrigação principal de guiar os demais em várias questões indispensáveis à sua sobrevivência. Mesmo sendo nômades e irredutíveis, o grupo chegou a manter contato com os espanhóis e os portugueses durante a expansão colonizadora no território americano, e nesta ocasião eles tiveram acesso aos cavalos, tornando-se mestres na arte da montaria. Além disso, frequentemente eles iam atrás do gado introduzido tanto pelas povoações colonizadoras quanto pelas missões jesuíticas, tendo tido vários embates com os fazendeiros e com os próprios guaranis. Os charruas não eram adeptos dos rituais antropofágicos presentes na maioria das outras etnias indígenas do Brasil, mas tinham uma peculiar relação com a morte, chegando a praticar a automutilação para demonstrar respeito ou expressar a dor e o sofrimento sentidos após a morte de algum parente. É difícil saber ao certo como era o idioma falado por eles, pois tudo que se tem documentado destes povos são palavras soltas e com o tempo o grupo passou a se misturar com outras populações indígenas, para sobreviver aos frequentes ataques dos colonizadores e dos jesuítas, perdendo muito de sua cultura original. A partir da expansão colonizadora e da formação dos estados nacionais uruguaio e argentino, a presença dos charruas começou a incomodar. A invasão das fazendas de criação de gado era a queixa principal contra o grupo, que, para tentar escapar da violenta resposta dos colonizadores, se uniram aos minuanos, em um movimento de resistência. Ainda assim, o extermínio desta população foi sistemático durante os séculos XVIII e XIX. Durante a Guerra de Independência do Uruguai, o grupo foi surpreendido em uma emboscada armada pelo exército. Convocados para lutar, eles acabaram sendo massacrados por tropas uruguaias, o que ficou conhecida como a primeira de muitas campanhas de extermínio dos charruas. Por muito tempo, este episódio foi tido como o início da extinção dos charruas, e os supostos últimos sobreviventes desta etnia teriam sido enviados para Paris, onde eram apresentados como a atração circense. No entanto, recentemente passou-se a aceitar que muitos dos charruas podem ter atravessado a fronteira e se estabelecido em meio a tribos brasileiras, para isso tendo que abrir mão de sua identidade cultural, sendo invisibilizado na história oficial.